te encontrei, eu encontrei o amor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, hein? Nós vamos hoje dar início nesse programa, o quadro Quando Eu Te Encontrei, para mostrar para você que existe um casamento feliz, casamento que deu certo. E hoje nós vamos conhecer a história da dona Gleiciane e também do senhor Gilead, que chegaram na igreja quebrado, mas através das palestras, dos ensinamentos, da terapia do amor, tiveram uma vida transformada e hoje estão felizes num casamento sólido e forte. Vamos a esse quadro e daqui a pouco voltamos com todos vocês. Boa tarde. Eu agradeço desde já vocês aceitarem dividir um pouquinho da história de vocês com todos os ouvintes dessa programação. Vamos lá, estão casados há quanto tempo? Vai fazer 12 anos agora. Há 12 anos. Como foi o encontro de vocês dois? E onde foi? Vamos começar com dona Gleiciane. Então, eu vinha de relacionamentos frustrados, né? Buscava refúgio em relacionamentos devido a uma infância dentro da casa dos meus pais, onde eu via brigas, confusões, traições, né? Então, no último relacionamento tinha sido um relacionamento muito abusivo, né? Com traição, com violência, chegou ao ponto. E foi quando eu cheguei até a igreja nessa situação, sem perspectiva de nada. Para mim não tinha mais jeito na vida sentimental. Foi assim que eu cheguei na igreja. Vários relacionamentos frustrados. Todos. Te fez chegar na igreja. Sim. E o Gilead, como que você chegou na Igreja Universal? Eu, ao contrário dela, só tive um relacionamento na minha vida firme, antes de conhecer ela, e também foi frustrado. Devido a me dar muito, sempre me dei muito, e o retorno sempre foi praticamente zero. Aí, com isso, eu cheguei na igreja frustrado, magoado, porque não entendia por que eu não era correspondido, sendo que eu me dava tanto. Foi assim que eu cheguei na igreja. Aí, comecei a lutar pela minha vida, principalmente foi o principal motivo de chegar na igreja foi sentimental. O principal Duas motivo. pessoas quebradas, Isso. sentimentalmente falando. Duas pessoas frustradas, sentimentalmente falando, chegaram no mesmo lugar, na Igreja Universal. E o que nos chama a atenção, e eu até gostaria de saber, como que foi que vocês se encontraram? Foi na mesma reunião? Foi no mesmo dia? Como que se deu o primeiro encontro, a primeira troca de olhar entre vocês dois? Então, a gente tínhamos um amigo em comum, né? Os dois já estavam se dando, né, na obra, e esse amigo em comum falou dele para mim. Até então, na hora, eu não gostei. Eu disse não. E ele disse, não, vamos orar. Vai orando, que Deus ele vai responder. E assim foi, teve um encontro, nós éramos do FJU, e tinha um encontro, né? Tinha um evento grande que era contra o crack. E eu vim de outra cidade para cá, né? Que eu morava em outra cidade, foi quando a gente se conheceu nesse dia. Quando a gente se conheceu, né, a gente decidiu a conversar, a orar primeiro, pedir direção a Deus, tudo certinho. Foi quando com o tempo, a gente resolveu a namorar. Mas a princípio, pela tua parte, houve uma rejeição. Isso, eu não queria. E quando foi que você, Gilead, olhou para ela? Foi no mesmo dia, né, no mesmo evento. Até então, eu já imaginava que era ela. Quando a pessoa me falou os detalhes, pelo telefone, ele falou, tal. E quando eu vi ela, eu disse, só pode ser isso daí, por causa que ela era responsável do Força Jovem, lá na época. O mesmo amigo. Que falou de você para ela, isso, falou dela para você. Foi essa pessoa que praticamente nos uniu. Não nos uniu, né? Assim, apresentou. Aí quando eu vi, tá certo, acho que é aquela dali. E quando terminou o evento, deu outra. Ele me chamou ela, e a gente se conheceu e conversou a primeira vez, né? E estamos indo até hoje, graças a Deus. As fases, a primeira fase,
Vocês conversaram, começaram a conversar, assumiram o primeiro compromisso, Isso. que é o namoro. Isso, não. Que ao contrário do que o mundo vive hoje, vocês não já foram morar juntos. Não. Não já foram tendo intimidade, relação sexual. Não. Teve a fase do namoro, do conhecer. Como que foi essa fase? Ao contrário, quando eu não estava na igreja, eu já me doava, né? Eu já me dava. Então, assim, eu atropelava tudo, né? O processo. Então, assim, quando eu vi isso, eu disse, olha, como eu não tinha valor, antes eu não era valorizada, né? Não me dava valor e nem ninguém me valorizava. Então, assim, e eu vi ali, quando a gente começou a namorar, tinha um respeito, né? Tinha um respeito primeiro, e eu vi realmente, eu fui vendo que aquilo era de Deus, né? Deus estava conduzindo, a gente sempre em propósito, sempre orando, sempre botando Deus na frente. E assim foi o namoro. Passamos 3 meses namorando. Os erros que você tinha cometido nos outros relacionamentos, você não estava disposta a cometer os mesmos erros agora. Não. Aprendeu a se valorizar. Sim. Pronto. E você, Gilberto? A fase do namoro, de conhecer. Assim, foi muito importante. É tanto que quando era na quinta-feira, eu ia para Alto Santo, só para ir, eu ia uma vez na semana para Alto Santo, que era no namoro. Era na quinta-feira, que era o dia da terapia, eu comunicava o pastor que estava indo para lá, só que eu voltava no mesmo dia de embora. Mas para não correr isso do diabo aprontar, eu vim embora na mesma noite para poder não ter nenhum risco. Porque a carne, né? Aí eu sempre comunicava, respeitando direitinho, sempre conversando com os pais dela, sempre respeitando, e nenhuma hora eu pensei em atropelar as fases, né? Até porque, de jeito nenhum. Nenhuma fase. Até porque eu já tinha temor a Deus, eu sabia que tinha que fazer tudo direitinho, porque senão ele está pecando contra ele, né? Principalmente. E o que começa certo, Termina certo. termina certo. Então foi a parte de namoro. A parte do namoro durou quanto tempo? 3 meses. 3 meses de namoro. Em 3 meses, a senhora já sabia que ele era a pessoa certa para casar. Sim. E o que te fez pensar assim? Primeiramente pelo temor dele a Deus, né? A vida que ele tinha, né? Com Deus, o temor, o respeito que ele tinha e assim, a entrega. E a gente, como eu sempre falei, a gente sempre em propósito, sempre orando, sempre fazendo, né? E Deus confirmou que ele era ele. E da tua parte, Guilherme? Foi basicamente... O que te fez confirmar que era ela? Foi basicamente a mesma coisa. A entrega dela para a obra de Deus, porque você já vem do mundo com pessoas que se dá e não é recompensada porque a pessoa não tem temor a Deus, quer saber de si. E quando eu vi que ela realmente colocava Deus em primeiro, isso aí, se eu casar com ela, ela vai me valorizar. Ela vai recompensar o que eu estou precisando. O que eu me dá, ela vai ter um retorno. É o que nós estamos vivendo até agora, né? Isso. Na terapia do amor. Amor de aliança. Então, antes de você amar ela, você amava a Deus. E isso te fez respeitar, isso te fez não avançar o sinal, não pular nenhuma fase e nenhuma etapa. A mesma parte a senhora. O teu amor de aliança, o teu amor maior para com Deus, fez a senhora aprender a se valorizar, a se dar o respeito e, consequentemente, o Gileade fazer a mesma coisa. E quando foi que vocês viram que vocês estavam prontos para dar um passo a mais? Um passo, se não o mais importante das vossas vidas, um dos mais importantes, que é o casamento. Quando vocês decidiram, não, a gente está pronto para dar esse passo a mais, para estreitar mais ainda o nosso relacionamento. Quando foi? Foi quando a gente, né, como eu já disse, a gente vinha em propósito, e quando eu vi que realmente havia confiança, porque eu não tinha confiança em ninguém. Não havia confiança, eu não confiava em ninguém. Então, assim, quando eu vi que realmente eu tinha confiança nele, que ele, assim, ele se apresentava realmente ser um homem, né, um homem de caráter, um homem que estava disposto a realmente a me assumir, né, assim, ele não olhava para o meu passado, mas o que eu era naquele momento, não, então,
agora é a hora. E assim nós ficamos noivos. Noivamos. O noivo. A gente noivou, tudo direitinho. Quanto tempo de noivado? 3 meses. 3 meses 3 meses. de noivado. Do noivado para o casamento. 7 meses. Não, foi 7 meses no total. Foi no Do total. noivado para o casamento foi o quê? Foi 1 mês. 1 mês. 1 mês. 1 mês. Do namoro 3 meses. até o casamento, Foi 7 7. meses. total 7 meses. Sim. Hoje, como que vocês estão hoje? Hoje, Quantos anos já se passaram? Estão juntos há quanto tempo? 12. 12. Há 12 anos. Nesses 12 anos, Gileade, o que que você aprendeu e o que você mais admira na tua esposa? O que eu mais admiro nela é o respeito que ela tem por mim, pelos nossos 2 filhos, né? A gente, enfim, é uma família de verdade. Não é aquela coisa de eu posso sair para qualquer lugar, porque eu sei que ela confia quando eu vou, eu sei que ela para onde ela vai eu também confio, não tem nenhum resquinho de dúvida, de desconfiança. Está com 12 anos dessa mesma confiança, até hoje, e eu creio que vai até o fim, porque nosso caráter a gente tenta fazer de acordo com o de Deus, né? Tanto eu como ela. Gleiciane, o que mais nesses 12 anos, o que mais te chamou a atenção ou chama até hoje, a ponto da senhora admirar o Gileade, teu marido? O caráter dele e a palavra. Ele é um homem de caráter, ele é uma pessoa responsável. Assim, ele não foge das obrigações dele, né? Tipo, ele é um dono de casa, ele é um esposo, né? E assim, ele é como ele disse, ele me passou muita confiança, né? Como eu não tinha confiança, ele me passou. Então, assim, ele pode falar com quem ele quiser, pode sair para onde, não que ele saia, né? Mas assim, ele não passa, nunca passou fez algo que passasse desconfiança. E ele é um homem de caráter. Nunca foi homem de estar em roda de conversa. Ele, sabe assim, ele é um homem de caráter. É o que sempre me chamou a atenção nele. Celular não tem negócio de senha, não tem negócio de... A conta do Google é uma coisa só, a gente sabe, eu sei o que ela veio, tudo Os meus é transparente. Os meus contatos no meu celular é os mesmos que tá no dele, porque é uma conta só. Uma conta só, Não tem existe, negócio não existe, como é que diz, segredo. Não Transparência. existe segredo. Lá dentro de casa tem transparência. Eu creio que um dos principais motivos é a transparência, porque se for, você sabe que pode confiar. Se tiver um pouquinho de dúvida, fica aquela pezinha atrás, né? Que a gente vê hoje muitos casais afundando, muitos casamentos terminando exatamente por falta disso. Transparência. Transparência. Hoje, vocês estão juntos, o casamento feliz, porque não falta transparência. Falta não. De jeito nenhum. Tem colegas meus do trabalho que a única pessoa que não sabe acender o celular é a esposa. Eu já vi a pessoa dizer, só quem não sabe é a minha esposa acender o celular. Os colegas não sabem ver, mas minha esposa não pode ver, não. Aí eu vejo a diferença, né, do casal assim, do mundão, a gente tenta ser para Deus, né? E assim, a transparência nem é só entre nós dois, mas na nossa família, em casa, né? Nós e nossos filhos. Os meus filhos, eles têm acesso a pegar meu celular, eles sabem senhas, eles sabem senha de aplicativo, sabem tudo. Então, assim, não há nada encoberto, nada coberto. Como que tanto um quanto o outro chegou na Igreja Universal do Reino de Deus. Sentimentalmente falando, duas pessoas quebradas e não podiam e nem conseguiriam fazer uma outra pessoa feliz. Então agora eu vou perguntar para eles, quando foi que a terapia do amor entrou na vida de vocês? Hoje vocês fazem a corrente da terapia do amor, toda quinta-feira. E eu quero saber, o que você aprende? O que você tem aprendido nessas palestras? O que você tem trazido para o dia a dia, o casamento de vocês, no relacionamento de vocês? O que tem feito? Qual a diferença que tem feito essa reunião na vida a dois do casal? Então,
casamos, né? E assim chegou a fase da adaptação, né? Como ele trazia as bagagens dele, eu trazia também as minhas. E assim foi. Chegou, ele é uma pessoa muito calada. Então, assim, ele é 110 e eu sou 220. Então, assim, enquanto a minha mente era assim, a dele era vazia. Então, assim, eu ficava perguntando e ele não era muito de conversar. Então, assim, não havia diálogo. E aquilo batia muito, mexia muito comigo, né? Até então, a gente não íamos para a terapia do amor. Achávamos que não precisava. Éramos da igreja, éramos de Deus, mas não precisava. E assim continuou. Fomos empurrando com a barriga, ao chegar ao ponto de eu sempre tomar a frente, não deixava ele resolver nada. Tudo era eu. Então, assim, ele sempre foi de trabalhar, de trabalhar. Mas quem resolvia era eu. De uma certa forma, a senhora anulava ele. Anulava ele. E era do jeito que ele queria, porque como ele era muito calado na dele, então era bom. Até chegar ao ponto de eu falar para ele que eu não queria mais. Porque aquilo foram muitas coisas, já estava com 5, 6 anos de casamento e estava machucando muito. Eu estava guardando. Eu perguntava, ele dizia nada. Ele se calava, ele se fechava. O ponto dele dormir em um cômodo e eu dormir em outro. Mas dentro da igreja. Tendo a terapia, a gente não vinha. Tinha a solução, mas a gente não ia atrás. Um problema no casamento, correndo o risco de se separar, dormindo em quartos separados, mas não vinha na terapia. Não. Éramos muito resistentes. Existia uma resistência. Sim. Por que, Gilead, essa resistência à terapia? Porque justamente pelo fato de eu ser muito calado, eu achei, não vai resolver nada não, porque não vai mudar a minha maneira de pensar, de agir. Foi que eu que tomei a iniciativa na terapia. Eu não fui convite de ninguém. Quando foi na quarta-feira, terminou a reunião, o pastor fez o convite para a quinta, disse, rapaz, eu vou vir para a terapia. Vou vir porque eu estou precisando, ainda que eu seja um calado, duro, mas eu vou vir. Foi que eu aprendi o principal motivo que eu me ensinava nas palestras, foi o diálogo. O diálogo. Não era o que ela falou, era falava e eu calado. Aí foi nas palestras que eu aprendi sobre o diálogo que eu fui mudando, passei quase 8 meses vindo sozinho. Ela não vinha. É mesmo? Foi quase 8 meses vindo sozinha. Ela vinha para o congresso, me chamava e eu não vinha. Aí eu vinha para a terapia, eu chamava ela, não ia. Aí quando a gente foi, ela viu que eu fui aprendendo, aí começou a vir para a terapia e eu comecei a vir para o congresso. Aí ficamos nas correntes normal. Mas foi o diálogo. O bispo sempre falava do diálogo. Ele mesmo falava que era um pouco calado, para não cristiano, sempre falou nas palestras. Aí eu fui aprendendo. Bom, se o bispo tem problema de jeito, eu também posso mudar. Aí fui aprendendo. E hoje eu não perco a terapia. Perco. Se for uma questão de trabalho, às vezes eu preciso passar do trabalho, preciso passar do horário, eu vou passar 7 horas, eu não perco, eu perco. Mas outro motivo, eu não perco. Já teve vezes de eu vir sozinho e ela ficar em casa, já depois dessa mudança. Mas eu não perco, porque eu sei que é muito importante. Porque é como o senhor, vocês sempre falam, depois da vida com Deus, é o casamento. Depois é outras coisas. Isso eu aprendi na terapia, esse negócio. Eu aprendi na terapia sobre a vida com Deus e sobre o casamento em segundo lugar. Para a senhora, qual a importância da terapia hoje? Porque não mudou. Pelo que eu estou vendo aqui, seu Gilead continua sendo 110, a senhora 220. Só que agora tem respeito. Sim. Já não fica mais batendo cabeça um e o outro. O que mudou depois da terapia? Hoje a gente tem um diálogo, a gente fala, a gente conversa. Às vezes quando tem, tipo, ele vai fazer algo, eu digo, olha, se não dá certo, se é errado. Aí, pra mim falar, tipo assim, muita coisa precisa ser algo que já vem e eu vou chego um ponto, olha, isso aqui tá errado, assim. Aí depois, não dá 5, 10 minutos, eu já tô como se nada tivesse acontecido. Tipo, não vai um pro lado, outro pro outro, não. A gente ali é como se nada não tivesse nem discussão. Eu falo, pronto, ali resolveu. Isso aqui, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, a gente não tá levando o problema de hoje amanhã. Aprenderam a conversar ao invés de brigar. Sim. Tem coisa, pastor, que a gente... eu saio para o trabalho de 1 hora, a gente conversa sobre um problema. Isso aí que aconteceu várias vezes, sobre um problema. A gente conversa, aí eu vou para trabalhar, eu fico pensando, ela ficava pensando. Quando eu chego, a gente conversa, praticamente a gente pensou a mesma coisa para resolver o problema. Se não tivesse o diálogo. E resolver. E resolve.
É o mesmo, quando a gente, não, é a mesma, o povo estava pensando nisso aí a tarde todinha. A importância do diálogo. Do diálogo. E antes da terapia não existia. Não existia, não. De jeito nenhum. Ela falava, o senhor se calava e o problema aumentava. Agora tem diálogo. Sim. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para essa pessoa que nos assiste, que nos ouve, e ela está vivendo um relacionamento onde ela não é feliz, onde não tem diálogo, onde os dois estão batendo a cabeça, onde essa pessoa está pensando até mesmo que a solução é desistir do casamento. O conselho que eu dou é que existe um caminho, existe uma porta que a pessoa possa chegar para não jogar o seu casamento fora, porque a gente sabe que o casamento é obra de Deus, a gente sabe que o casamento foi Ele que criou, e a separação Ele odeia. E da mesma forma que a gente até chegou a quase se separar, depois de não ter uma saída, não ter uma resposta dentro da igreja, mas a gente conseguiu na terapia achar essa saída, sobre o diálogo, sobre a compreensão, sobre o companheirismo, e é dessa porta que a gente abriu, a gente foi e não sai mais, porque a gente sabe que tem uma solução. Então venha buscar essa mudança todas as quinta-feiras, às 19 horas, na Avenida Dom Aureliano Matos, 2015. E essa foi a história da dona Gleiciane e do senhor Gilead. E você também pode ter um casamento feliz, um relacionamento feliz. Uma vida feliz depende de uma escolha e uma decisão. Decida ser feliz. Esteja conosco nesta quinta-feira, às 19 horas, na Terapia do Amor. Avenida Dom Aureliano Matos, no número 2015, às 19 horas. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Quando te encontrei, eu